Salve, salve amigos da internet, meu nome é Lino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. No fim das contas eu ia ter que em algum momento abordar sobre isso, né? Não ia conseguir escapar. O que eu venho falar pra vocês aqui hoje é um assunto que vive pipocando lá no meu Facebook e eu tento sempre escapar dele, mas a bem da verdade eu faço isso porque eu não queria tentar catequizar ninguém, sabe? Tipo, falar a respeito disso para convencer você do contrário, para convencer que as coisas que você aprendeu não são bem aquilo lá, pelo menos a respeito desse assunto em particular. E isso porque o caminho sobre o qual eu vou falar agora, ele é muito particular, ele é trilhado por cada um de nós de forma muito individual. E muito mais individual, inclusive, do que você escolher se você quer acreditar num espírito ou não, em espíritos, né, na vida pós-morte ou não, se você quer acreditar que Deus existe ou não. Ou seja, a compreensão sobre o que eu vou falar agora é um caminho muito particular de cada um. É uma coisa que cada um de nós trilha, praticamente um estilo de vida que você escolhe. Isso afeta as suas posições no dia a dia, a sua maneira de ver a vida, a sua tomada de decisão moral, ética, seu estilo de vida, o seu comportamento com as pessoas, enfim. Muda o jeito que você enxerga a vida. E afeta, sobretudo, a sua noção de realidade. Portanto, isso é um caminho muito perigoso a ser trilhado sozinho, né, sem alguém que te acompanhe. Hoje, o assunto é magia. Pois bem, a questão que costuma lá salpicar no meu Facebook é algo mais ou menos como: como é que você pode ficar falando de ciência, dar tanta atenção para a ciência o tempo todo e ao mesmo tempo acreditar em magia? Isso não é meio contraditório? Antes de eu responder isso, eu preciso dar um pequeno alerta para todo mundo. Eu não estou fazendo esse vídeo para te convencer a seguir uma linha de pensamento, para te convencer de que te ensinaram besteiras a sua vida inteira, ou para angariar discípulos, tá? Acreditem, o que eu menos quero é sarna para me coçar. Mas voltando ao tema, eu preciso dizer que vocês estão certos. Isso que eu estou fazendo é completamente contraditório. Acreditar na ciência acima da religião, acima do pensamento religioso, muitas vezes, e ao mesmo tempo falar de magia, é realmente um processo contraditório. Para aqueles que não sabem o que é magia. Beleza, vamos separar as coisas primeiro. O mundo de hoje é dividido em várias escolas de magia. Cada uma delas detendo um tipo de pensamento a respeito do assunto e defendendo uma ótica particular para isso. Eu vou fazer uma listinha pequenininha aqui para vocês dasquelas escolas de magia que são mais abertas, tá? Que facilmente vocês encontram, por exemplo, no Google. Bom, a gente tem a conhecida Ordo Templis Orientis, ou OTO, ou Otto. Temos a Sociedade Telemita, a Fraternidade Alquímica Operativa, a Irmandade Hermética da Sagrada Arte, temos o Caerta Bebuia, a Sociedade do Templo de Avalon, temos a Sociedade das Ciências Antigas, a Golden Dawn, a Tradição Divina. Cada uma dessas daí vê a magia de uma forma diferente, né? Umas surgiram de outras e acabaram se separando em dado momento, justamente por essas diferenças de pensamento, e outras surgiram de pessoas que resolveram estudar o assunto, ocultistas, né? Que resolveram estudar o assunto muitas vezes de forma solitária, mas às vezes com um mestre que por algum motivo resolveu dar apoio a essa pessoa, e acabaram depois de um tempo fundando toda uma linha de pensamento que acabou mais pra frente virando uma escola. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas daí que eu citei, porque eu não quero, tá? Ia demorar pra caramba, ia ser um vídeo muito comprido, e eu não tenho acesso à intimidade, à filosofia de todas elas, e posso estar falando besteira em algum momento. Então, só citei, se vocês quiserem, é fácil de encontrá-las lá no Google. Se vocês tiverem interesse, procura lá a página delas, entra e se informe a respeito de cada uma delas. O que eu quis fazer, na verdade, é só falar para vocês que algumas dessas escolas, elas não sustentam o caráter secreto, né? Elas são conhecidas como sociedades discretas, ou seja, elas permitem que as pessoas saibam da sua existência, entretanto não permitem que as pessoas, geralmente conhecidas como profanas, que são aquelas que são fora do círculo interno de cada uma dessas escolas, conheçam seus ritos internos, né? A forma que essas escolas ensinam a dita magia. Mas claro que depois que a gente começa a fazer parte de uma dessas filosofias, de uma dessas escolas,
encontrar as outras e adentrar as outras fica muito mais fácil. E isso nos dá um problema, porque a gente tem que começar a tentar separar o joio do trigo, saber quais são as escolas realmente sérias, que têm uma filosofia embasada, alguma coisa realmente de verdade, e aquelas que estão só focadas em dinheiro. E vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu só citei todas elas porque eu quero falar uma coisa para vocês. A despeito da filosofia e da metodologia que cada uma delas usa, todas elas têm um pensamento em comum. Magia é uma forma de alterar a realidade. Isso é ponto pacífico, tá? Magia é aquilo que o operador ou mago faz para curvar a realidade à sua frente a seu bel prazer. É aquele tipo de situação que o mago ou o operador, geralmente a gente usa o termo operador de uma forma mais genérica, usa para que as suas vontades, digamos assim, aconteçam, para que seus objetivos sejam alcançados. Magia é a forma de alteração da realidade. Como é que eu posso agir no meu dia a dia? Como é que eu posso fazer alguma coisa, contactar alguém, realizar algum tipo de ritual para que tal situação, tal objetivo seja alcançado de forma mais fácil? Como vocês devem imaginar, para esse tipo de responsabilidade, para esse tipo de ato, existe um grande perigo aí, né? Porque eu não sei até que ponto uma pessoa sábia o suficiente para conseguir realizar um ato desse sem que isso traga consequências que ela de repente não consiga mensurar. E isso é tão evidente que acabou extrapolando o meio ocultista e seguindo aí para o nosso mundo profano, né, para todas as pessoas, até em livros de história, né, aquela conhecida toda magia tem seu preço. Só um parêntese que eu preciso fazer aqui. Vocês notaram que em nenhum momento dessa minha descrição eu falei para vocês que o operador vai fazer a magia dele lá, o encantamento dele, e isso acontecerá se Deus quiser, ou se for de merecimento do seu consulente, do seu solicitante. Vocês perceberam isso? Isso porque, se a gente pensar dessa forma, que aquilo acontecerá se a pessoa merecer ou se Deus quiser, torna a ação dentro de uma ótica que a gente chama de pensamento fatalista, de futuro fatalista. Ou seja, aquilo tem que acontecer por X motivo, né? Deus guia a sua vida, logo Deus fará as coisas que você merece acontecerem. Agora pensa comigo, se Deus realmente faz as coisas acontecerem na sua vida porque você merece, nesse ponto em específico, por que a magia deveria ser feita? A coisa vai acontecer de qualquer jeito, se você merece ela acontecerá, e ponto, independe de você fazer magia ou não. Agora, a partir do momento que a gente se responsabiliza pela própria vida, aí as coisas mudam de figura e a magia começa a acontecer. Beleza, então cada uma dessas sociedades aí que existem pelo mundo afora, existem muito mais das que eu citei nesse vídeo, elas elas operam a magia de uma forma muito particular. Umas usam ritos complicados, outras fazem uso de grimórios, outras fazem uso de acendimentos de velas e o contato com seres... E aí cada um dá um nome, né? Com seres extraplanares ou com seres entes espirituais. E aí a gente entra toda numa sorte de seres metafísicos, né? Que podem incluir anjos, demônios, gnomos, elfos, elementais, elementares. Por aí vai, né? Enfim, uma infinidade de coisas. Tá, entendi. Ok. Mas o que isso tem a ver com a ciência? Beleza. É nesse momento que a gente precisa sair do âmbito geral, desse geralzão do que as sociedades podem fazer uso ou não, e ir para o meu caminho em particular. Ir para uma senda bem particular que tem a ver com aquilo que eu aprendi, não só com as filosofias que eu tomei contato, com as escolas das quais eu tomei contato, mas também com os mestres que eu assumi ao longo da minha vida e com a minha própria linha de aprendizado individual, com o meu próprio caminho. Bom, as escolas que eu em particular sigo, elas dizem que a magia é uma forma de ciência que a ciência ainda não consegue entender. Ou seja, magia para mim é um extrapolar da ciência. Não é algo que vá contra a ciência. Ela usa dos métodos científicos, usa das coisas que a ciência já descobriu, já tomou contato, já defende, já entende como funciona e dá um passo a mais. Por isso que para mim é tão fácil estabelecer paralelos aí entre ciência e religião, entre ciência e pensamento religioso, que é diferente de religião, sem que uma coisa meio que brigue com a outra. Aliás, nos momentos em que uma coisa briga com a outra, para mim, a ciência sempre está certa.
Ou seja, para mim, a ciência é predominante. Qualquer coisa que vá falar contra a ciência está fundamentalmente equivocada. Ou no máximo a pessoa não sabe muito bem do que ela está falando, né? Ela acredita no que ela quer. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa entender direitinho o que é ciência. Porque a gente precisa diferenciar ciência de pseudociência. Ou seja, a ciência para mim, ela sempre é predominante. Mas quando eu falo de ciência, eu não estou falando daquela ciência que você aprendeu no seu ensino fundamental, médio, aquela que a dona Maricota te ensinava na escolinha, tá? Quando eu falo de ciência, eu falo de ciência de verdade, com método científico, publicada em indexadores de alta confiança. Isso para mim é ciência. O resto, que não está publicado ainda, para mim é ou hipótese ou pseudociência. Em resumo, para mim ciência é aquilo que é feito e defendido a partir de métodos científicos. Vocês entenderam? Agora, quando você pega esse tipo de informação e dá um passo além, não desmentindo o que foi escrito, mas imaginando o que aquilo acarreta, o que vai além daquilo, isso para mim é magia. Magia para mim é conhecimento, é saber mais do que o grupo social onde você está inserido. E notem, eu estou falando de saber, não estou falando de acreditar ou de achar ou de ter fé, tá? Saber. E é exatamente por isso que eu costumo censurar os meus alunos quando eles me dão o título de mago e também nunca me apresento como mago. Porque eu entendo que o mago é aquele que sabe mais sobre todos os assuntos do que o grupo social que ele está inserido. E hoje em dia, o nosso grupo social se estende além das barreiras do nosso bairro. Ele é mundial. É impossível você saber tudo. Então, é meio impossível você ser mago. Você será sempre um eterno discípulo. Veja bem, lá nos primórdios, quem eram os grandes magos, os grandes ocultistas? Eram aqueles que sabiam curar os seus pares, curar as pessoas da aldeia ali. E para isso eles precisam saber sobre medicina, física, química, biologia, precisavam conhecer sobre plantas, sobre ervas, sobre curas medicinais, emplastros, chás, infusões. O que a gente chama hoje em dia, o que era chamado, aliás, naquela época, de alquimia. Sabiam dizer também quando era propício para que a população plantasse uma determinada semente para que ela conseguisse crescer mais, maior, mais rápido e produzir melhores frutos. E para isso eles precisavam conhecer de astronomia, que na época era chamada de astrologia. Saber sobre as estações chuvosas, as estações do sol, saber quando tinha inverno, quando era verão, quando os dias eram mais longos, quando os dias eram mais curtos. Eles sabiam dizer a melhor forma, o melhor momento e como atacar um exército inimigo, por exemplo. E para isso eles precisavam conhecer de coisas como sociologia, táticas militares, geografia, geologia. E também propor novos tipos de armamento para que as pessoas pudessem atacar uma aldeia inimiga ou defender a sua aldeia de ataques inimigos. E aí a ciência entra novamente em jogo, né? Ela entra falando a respeito de como você conseguir a pólvora, fogo-fato, o gás mostarda, o que a gente também conhecia como alquimia. Além de conceitos de engenharia, de leis da física, enfim. Nas épocas antigas, todo esse conhecimento era considerado magia. Hoje em dia isso não passa de ciência, né? Hoje em dia são coisas que a gente deliberadamente sabe, a gente até aprende na escola muitas dessas coisas, ou em documentários na televisão. Naquela época, esses conhecimentos que eram usados extrapolavam a ciência, sem, no entanto, desmenti-la. Hoje acontece a mesma coisa. Vocês conseguem perceber a situação aí? Mas o que acontece é que o ser humano, desde os primórdios, se encanta muito pelo que é oculto, né? Quanto mais escondido e mais ritualizado alguma coisa é, mais isso encanta as pessoas. Então, o que acaba exacerbando para o grande público, ou seja, o que acaba saindo do mundo oculto e indo para o grande público, são essas coisas que são mais bacanas de serem vistas, né? São rituaizinhos, metodologia tipo forma de acender vela, não pode queimar a bunda da vela, essas coisas todas. O que pra gente é uma forma bobinha de magia, conhecida também como esoterismo. Como eu citei lá atrás, o conhecimento do zodíaco, ou seja, a posição das constelações e o caminho que o Sol fazia ao longo do ano, era importante para que essas pessoas conseguissem plantar as coisas, plantar sementes, ter uma colheita boa, saber quando permitir que o gado desse cria, por exemplo, né? Isso lá nas idas da Idade do Bronze, enfim, quando essas coisas estavam sendo descobertas, quando a civilização começava a ser sedentária, né? Isso para eles era magia.
Saber o caminho que o Sol fazia, saber quando ia chover, saber quando ia ter um eclipse, era importante para que eles conseguissem comer ao longo do ano. Mas quem disse que isso tudo é bacana, né? O interessante, na verdade, é o misticismo, como eu disse, o esoterismo. Então, enquanto a magia olhava para o céu, para as constelações, para entender o seu caminho, para entender como isso influenciava a Terra, os esotéricos começaram a olhar para os bolsos das pessoas. E aí a gente tem o nosso primeiro horóscopo. Ou seja, não existe uma relação cientificamente plausível entre a posição dos astros no momento do seu nascimento e o tipo de caráter que você vai desenvolver ao longo da sua vida. Mas pra gente é muito mais legal, muito mais divertido a gente culpar uma energia externa, culpar uma influência externa pelos nossos problemas, pelos nossos atos errôneos, do que a gente se responsabilizar pelos nossos atos. Então, se você é um cara grosso, é mais fácil você culpar a constelação de Capricórnio. E se você acha que um horóscopo que você leu aí determinada vez tem muito a ver com o que acontece com você, eu sugiro que você dê uma segunda olhada nesses textos e tente observar se eles não são muito generalistas. Do tipo, você terá um entrevero no seu dia. Bom, aí você acorda de manhã e tropeça, né? Você acabou de ler seu jornal antes de sair da cama, ou sei lá, enfim. Você leu o jornal, leu seu horóscopo e fala, você terá um entrevero no seu dia. Aí você vai levantar da sua cadeira e tropeça. E aí você já estabelece que esse tropeço era seu entrevero. Mas pensa bem, ao longo do nosso dia de 24 horas, quantas coisas boas acontecem e quantas coisas ruins acontecem? Principalmente se a gente for levar para esse lado. Se você não tivesse tropeçado nesse momento, você podia, sei lá, ter queimado a boca no café, ou perdido o ônibus, ou chegado atrasado no trabalho, ou, sei lá, o seu ticket de refeição acabou antes do tempo, ou, não sei, você espirrou numa hora que não era para ter espirrado. Enfim, né, muita coisa acontece no nosso dia, pro bem e pro mal. E aí, o seu viés da confirmação, que a gente já falou num vídeo anterior que está linkado aqui embaixo, acaba clicando, linkando uma coisa na outra. Conseguiram entender? Claro que eu não estou falando também que a minha forma de magia é a única ou a mais correta, mas é a que funciona para mim. Existem várias formas, cada um segue o que bem entende aí, né? Cada um, enfim, olha pela janela que lhe deixa a visão mais bonita. O que eu faço é esse tipo de coisa, que é o que dá certo pra mim. Tá, entendi. Mas então e aquela questão daquele monte de símbolo, de letra hebraica, de manuscrito judaico, de biblioteca de Nínive, essas coisas tudo, é tudo besteira? Não, tudo não, né? Mas o que eu aprendi é que o mago funciona independentemente disso. Ele vai além desse tipo de coisa. Na minha forma de ver as coisas, do jeito que eu aprendi, é a obrigação do mago conhecer esses símbolos, saber como eles funcionam, saber o que tem por trás desses símbolos e aí conseguir decidir se precisa usá-los ou não, dependendo da situação. Rezas, esconjuros, velas, riscos no chão, pra mim, tudo isso é somente muleta. E muletas são usadas por feiticeiros e não por magos. Os magos são os caras que criam essas muletas e são sábios o suficiente para saber o que pode ser deixado passar ou o que tem que ser guardado em segredo. E você sabe por quê? Porque na minha visão, o mago é eternamente responsável pelo erro do seu discípulo. Ou seja, o mago é responsável pelo ato que as pessoas farão com o conhecimento que ele passa adiante. Mesmo que não seja 100% responsável, mas a responsabilidade recai sobre ele de uma forma ou de outra. É complicado, né? Mas vocês viram como a magia ela anda em ressonância com a ciência? Eu, como discípulo, por exemplo, consigo explicar para você como é que a música influencia no seu corpo. E isso sem usar nenhuma teoria mística. Consigo explicar a eficácia ou não de uma oração. Consigo explicar a eficácia ou não de uma vela acesa. Consigo explicar a eficácia ou não de um ponto riscado no chão com giz com uma pá de vela acesa. Mas, claro, a magia que eu ensino, como vocês puderam ver, não é para qualquer um, né? Essa magia que eu ensino, a forma como eu ensino as pessoas a verem a magia, é somente para aquelas pessoas que têm vontade de crescer de verdade, sabe? Aquelas pessoas que têm vontade de olhar para si mesmo, entender os seus próprios erros, entender como você funciona e como o mundo à sua volta funciona, para que aí consiga fazer o que eu falei lá no começo, né? Alterar a sua realidade. E por isso nesse ano eu comecei com aquele bordão dos textos do site Artfolk. Nós treinamos guerreiros. Quem não estiver disposto a isso, tá livre para plantar suas batatas. Pois é, gente, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre
a minha ótica de magia, sobre a minha visão a respeito do assunto magia, sobre a forma como eu vejo e ensino magia. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido aí para não parar de me perguntar, se vocês quiserem, se vocês estão livres para isso, eu vou responder com educação como eu sempre fiz, mas que pelo menos já tenha um vídeo introdutório para isso. Gostou do nosso tema? Gostou do nosso canal? Se inscreve, dá joinha, espalhe a mensagem pelas redes sociais. Não se esqueça de visitar o nosso site www.artfolk.com.br ou, se você quiser saber mais sobre a Escola de Magia, www.escoladograndeoriente.com.br. E até a próxima!